vou falar sobre monitorização remota e monitores implantáveis. Para que servem? O monitoramento remoto está nas nossas diretrizes de dispositivos cardíacos implantáveis. Normalmente, nas diretrizes, o que é recomendado é que a avaliação seja feita do portador de marca-passo antes da alta hospitalar, avaliação com 30 dias e avaliação com 3 a 6 meses, com o objetivo de verificar a integridade do sistema, as impedâncias da bateria, a sensibilidade limiar de comando, os diagnósticos que são as arritmias atriais ventriculares ou ruídos, e congestão pulmonar e atividade basal. A Biotrônica ela foi pioneira nessa modalidade de avaliação à distância, né? Então, ele está presente em mais de 60 países e monitora mais de 180 mil pacientes. No Brasil, ele está desde 2004. O sistema de monitoramento remoto com maior número de publicação é da Biotronic. A maior taxa de confiabilidade, maior do que 90%, e são aprovados pelos órgãos principais regulatórios. Esse sistema de monitoramento remoto, ele tem o objetivo de trazer informações diárias às equipes médicas sobre o funcionamento desse dispositivo, visando a identificação precoce dos efeitos adversos. Ele envia mensagens automáticas, o sistema envia mensagens automáticas sempre que houver eventos relacionados ao estado clínico do paciente. Detecta e faz com que você faça essa intervenção, dessa detecção que está alterada, precoce, né? E esse transmissor de dados que efetiva essa funcionalidade do sistema, ele necessita de um sinal de telefonia. Então, o problema é detectado, o dispositivo capta essa alteração, envia para uma central, no caso da Biotronic, e essa central vai para onde você quiser que seja notificado. O médico define se ele quer que vá para um membro da sua equipe, mais um médico, um cardiologista, um neurologista da paciente, enfim. E daí é feita a análise e interpretação dos dados. Se for um caso de emergência, essa alteração é contactado com o paciente vem imediatamente para ser solucionado o problema. Nós temos 4 tipos de monitoramento remoto: Biotronic, St. Jude Medical, Boston e Medtronic. No Brasil, só está funcionando Biotronic e St. Jude Medical. Ok, Abbott agora. Então, no monitoramento remoto, é importante que os dados, que esses sites sempre os tempos fixos e programáveis dos intervalos. Né? É avisado essas alterações. Antigamente, quando a gente tinha fax, era avisado por fax, mas o fax está em desuso. Então, normalmente, essas informações vêm por e-mail ou SMS. Todos os alertas podem ser configurados pela internet. E os alertas também podem disponíveis em todos os dispositivos implantáveis fornecidos, marca-passo, desfibriladores e ressincronizadores. E eles são processados, esses dados processados ficam disponíveis no banco de dados pela internet, onde você pode acessar a qualquer hora e lugar tendo essa conexão. Né? É possível exportar para PDF, o sistema ele é silencioso e uma luz no cardiômetro avisa ao paciente em caso de necessidade de contato com o médico. Esse dispositivo, na programação, você pode colocar um alerta, que ele pode ser um alerta amarelo ou vermelho. O alerta vermelho é quando acontece a situação de urgência e automaticamente o médico tem que ser comunicado. Isso tudo é programável pelo médico. E o alerta amarelo, ele grava a alteração, mas não manda o alerta de imediato para o médico. Então, a facilidade do monitoramento remoto conseguiu se evidenciar que o potencial atraso na detecção dessas arritmias cardíacas são relevantes, porque o paciente fica em extenso período com essa arritmia sem ser tratada, aumenta o risco de hospitalização, aumenta o risco de acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca progressiva. O estudo TRUST, que foi realizado com CDI em 1339, ele reportou o tempo médio de aparecimento de eventos sintomáticos
em 35,5 dias e nos assintomáticos 41,5 dias. Já o COMPASS, que foi feito só com os geradores de marca-passos convencionais, em 494 pacientes, ele reportou o tempo médio de eventos cardíacos 145 dias antes da avaliação médica, porque é esperado que são pacientes menos graves do que os pacientes com desfibriladores. Hulk e colaboradores estudou 69 pacientes com CDI ressincronizadores e o tempo médio de falha até a verificação da avaliação de rotina foi 1,9 meses para avaliações agendadas de 3 em 3 meses e 4,9 meses para avaliações agendadas de 6 em 6 meses. Já Extra e colaboradores, numa coorte de 1.317 pacientes, ele ouviu uma incidência cumulativa do mau funcionamento dos eletrodos de 1,8%, 2,8% e 4,6% em 3, 5 e 10 anos, respectivamente. Então, provando que é necessário uma maior vigilância ao longo do tempo. Já Jung, numa avaliação de 218 marca-passos de CDIs plantados pós-morte, ele verificou que 8% dos dispositivos estavam não funcionantes, sugerindo que as avaliações de rotina não foram adequadas, determinando o final de vida, sem determinar o final de vida corretamente. Mais um encontro no estudo TRUST com os CDI reportou que a adesão da avaliação de rotina diminui 26% ao longo de 12 meses. E nesse trabalho de Jung, que foram com CDI e marca-passo explantados pós-morte, a média de tempo de visitas clínicas desses pacientes foi de 311 dias. O mesmo estudo mostrou que 28% desses pacientes não haviam realizado avaliação de rotina nos últimos 12 meses antes de suas mortes. Então, o HIS fez as diretrizes de dispositivos de monitoramento remoto e ele pediu para que identificasse o comportamento anormal do gerador o mais precocemente possível e determinar o status funcional do aparelho implantado no paciente com maior frequência e precisão. O monitoramento remoto ele não exime da necessidade de avaliação da alta hospitalar, das avaliações subsequentes realizadas de forma contínua e também não se substitui as avaliações clínicas presenciais. Existem vários estudos sobre o monitoramento remoto, a grande maioria da Biotronic, que está em branco, outros da St. Jude, Boston e Medtronic. E na realidade, o que eles dizem é que o monitoramento remoto reduz a taxa de hospitalização, melhora o manuseio do tratamento dos pacientes portadores de arritmia, diminui o agravamento da insuficiência cardíaca, diminui o número de choques inapropriados e melhora diminui, inclusive, a mortalidade de causa total. Então, foi o que esses estudos todos demonstraram. Então, aumentando a sobrevida desses pacientes que são submetidos a monitoramento remoto. Aqui a gente vê um exemplo de um paciente que fez um ataque cardíaco supraventricular e essa taquicardia supraventricular, ela fez com que ocorresse uma alteração no Optivolt, que registrou, piorando o quadro de insuficiência cardíaca, que ele ia aumentando a quantidade líquida torácica que é visualizada através da impedância. Então, as estratégias do HIS de 2015 sobre a monitorização remota, na verdade, ele diz que todo paciente é necessário ter um monitoramento remoto. O monitoramento remoto deverá ser oferecido para todos os pacientes portadores de dispositivos implantados como parte da estratégia de gerenciamento de padrão das avaliações. Então, praticamente é recomendado para todo paciente. Interessante, ele fala aqui que ele deve ser realizado na vigilância das funções dos eletrodos e na conservação da bateria. E o paciente que tem algum componente com recall deflagrado ou que esteja sob consulta deve ser inscritos no programa de monitoramento remoto para permitir a detecção precoce dos eventos. Então, basicamente, são as indicações, todos os pacientes necessitam de monitoramento remoto porque tem praticamente só benefício.
As dificuldades de implementação desse sistema no Brasil, aspectos jurídicos, não está no rol de procedimento da ANS e nem nas diretrizes, nós não temos diretrizes brasileiras de monitoramento remoto. A maioria dos pacientes são SUS, necessita oficializar esse custeio, saiu a portaria do SUS, autorizando que todos os pacientes do SUS eles podem ter acesso ao monitoramento remoto. Eu não sei quando é que isso vai ser viável, mas essa portaria veio em 2 de agosto de 2017. O corpo clínico ainda é receoso com possível substituição do consultório, mas teve trabalhos mostrando que há um aumento, inclusive, da fidelidade do paciente ao seu médico. Aí no Diário Oficial, a publicação. Então, o monitoramento remoto é um diagnóstico precoce, maior eficácia na clínica, reduz os custos, tratamento individualizado e a fidelização dos pacientes. Então, para que serve? Para ver o status do sistema e integridade dos eletrodos, o registro das taquiarritmias ventriculares e supraventriculares sintomáticas e assintomáticas, monitorar a eficácia do tratamento farmacológico das taquiarritmias, para terapias apropriadas e inapropriadas, detectar e corrigir as que são inapropriadas, tratamento precoce da descompensação de insuficiência cardíaca, redução da internação das visitas presenciais e redução de custo. A limitação praticamente é a cobertura do sinal de telefonia. Pacientes que moram em sítios interior que não têm o sinal de telefonia, eles não podem ter acesso ao monitoramento remoto. A necessidade de um treinamento mínimo para os pacientes, dependendo do nível de instrução, ou mobilidade do paciente que pode limitar a transmissão. A dificuldade inicial também para implante do sistema, porque necessita de treinamentos profissionais da saúde, um local para que tenha acesso com computador e principalmente nessas mensagens, se você se dispõe a receber uma mensagem de urgência, você tem que intervir, receber e tomar uma atitude. Então, praticamente você tem que estar ligado 24 horas para que possa solucionar esses problemas. E existe a necessidade de homologação dos honorários e avaliação à distância, mediante comprovação para os profissionais que realizam essa atividade. Então, aqui, agradecendo que me mandou o nosso Carlos Eduardo, que está com experiência aqui no Brasil importantes no monitoramento remoto. Ele chegou a essa conclusão na apresentação que ele fez, eu concordo com ele. É uma ferramenta diagnóstica muito interessante, de grande valia para o segmento dos pacientes mais graves, não substitui o controle presencial com especialista, porém pode diminuir o número de consultas ano com o aumento da fidelidade ao médico. Ainda é subutilizado por vários motivos, entretanto não é mais o futuro, é o presente. Exemplos, eu vou passar rápido porque eu tenho que falar agora sobre o Looper, né? Aí como ele aparece para nós, que vamos analisar. Então, o monitor de eventos, que é o Looper Record, é um sistema de monitorização prolongada e contínua do eletrocardiograma ambulatorial. Ele pode ser mantido vários dias ou semanas ou meses, tem duração de 2 a 4 anos. O aparecimento dos sintomas, palpitação do epicardial, ou após a 5, o paciente aciona um botão e hoje existem aparelhos que são conectados ao celular e você não precisa andar com nenhum outro acessório a mais para registrar o seu sintoma. Para diagnóstico diferencial de palpitação, perda de consciência, dor no peito e outros sintomas cardiovasculares paroxísticos de origem não esclarecida. Nesse quadro aqui mostrando quais são as vantagens e desvantagens do sistema de monitoramento, né? Eu não vou me deter nele, só falando que das desvantagens, a vantagem é a avaliação a longo prazo e a desvantagem é o custo, que é o mais caro de todos. Então, o tempo prolongado, o que é importante no monitor de eventos implantados? Tempo prolongado, ele é de pequena dimensão, o tempo de gravação também ele é aumentado em relação aos outros monitores, o algoritmo de detecção das arritmias e a limitação, como eu já falei anteriormente, ao custo. A acurácia desse dispositivo é de 70% para o diagnóstico das arritmias. Quando é que a gente indica o monitor implantável? Quando o paciente é portador de síncope, de origem inexplicada, palpitação, quedas inexplicadas, AVC criptogênio e manuseio da fibrilação atrial. Nós sabemos que a síncope inexplicada ainda são responsáveis por 22%
22% das síndromes inexplicáveis são devido a arritmias, 16% BRAD e 6% taquiarritmias. O eletrocardiograma dá o diagnóstico de A5 em 2 a 11%. O Holter, o monitoramento, o Holter de 24 horas, né, dá de 2%. O externo ou loop record, 20%. Tilt table test de 11 a 87%. Estudo eletrológico, 11%. Avaliação neurológica de 0 a 4%. E o review, que é um modelo da Medtronic de monitoramento de looper implantável, dá de 43% a 88%. Como é que você vai ver a frequência, de acordo com a frequência dos sintomas, você vai solicitar qual é o aparelho que você vai escolher para investigar o seu paciente. Se eles têm o sintoma diariamente, você pode solicitar um Holter de 24 horas. Se cada 2 a 3 dias, o Holter de 48 a 72 horas. Se é uma vez por semana, o Holter de 7 dias. Se é todo mês, você pode pedir a extensão do Looper Record externo. E se é menos que uma vez por mês, você é obrigada a implantar o Looper, o implantável, que é o que pode ficar por mais tempo com o paciente. Para o diagnóstico de palpitação, o Holter dá o diagnóstico de 0 a 57%, o Looper Record de 19 a 36% e o Review de 73 a 81%. Para o AVC criptogênico, você pode seguir esse fluxograma, né? Onde, se você tem suspeita que ele tem fibrilação atrial, você pode instalar, a princípio, um looper externo. Se você não conseguir, você vai para o looper implantável. Se ele não tem a suspeita, você não vai investigar através dessa tecnologia. O monitor cardíaco, o biomonitor, é o da Medtronic. Hoje nós temos aqui 3 modelos de looper implantável, que é da Medtronic, da Biotronic e da St. Jude Medical. A Boston não tem ou não trouxe para o Brasil. Então, aqui, de interessante é que ele tem a longevidade de 4 anos, se eu não me engano, é a maior longevidade dos loopers implantáveis, mas ele também é o maiorzinho em tamanho. E ele é compatível com ressonância magnética de 1,5 e 3 Tesla. Já o Review, que é da Medtronic, ele tem 3 anos de longevidade e também é condicional para ressonância magnética. A nova tecnologia do Review, ele aumentou o tempo de detecção pré-arritmia, porque às vezes o paciente tem um sintoma e ele não dá tempo de acionar o botão, que é uma coisa muito rápida. Se ele aciona, já passou o início dessa arritmia. Então, ele tem 3 formas de você programar, porque de acordo com os minutos, você programa um tempo mais prolongado de detecção para que ele dê tempo de passar mal e conseguir acionar. No caso da St. Jude, por exemplo, é um celular, ele tem que abrir o link e apertar no sintoma que ele está sentindo. Aqui, como você pode programar, isso aqui é o da Medtronic, né? A tela que vem para você programar os minutos, e você pode programar os minutos e o que você quer. Aqui mostrando, né, o tempo de que você pode programar, 4,5 minutos, 6,5, dependendo do fabricante. Você pode também colocar a prioridade, o que você quer que seja prioridade, porque ele tem um tempo de gravação grande, mas tem um limite, então você prefere que ele priorizar, você vai investigar síncrope, palpitação, tontura, taquicardia ventricular, então você prioriza o evento que você quer. Você também, a partir disso, você vai fazer a programação, né, de BRAD, quantos batimentos você quer, a partir de que frequência. E aqui a gente vê demonstrando uma pausa importante detectada pelo Review e um exemplo de taquicardia. Então, o implante é com anestesia local, né? Aqui como ele se apresenta, que é tipo uma seringa, né? É bem fácil de fazer, pode ser feito inclusive em consultório, né? Se tiver tudo estéreo e for liberado pela Anvisa, tiver aquela autorização, que nem todo consultório tem. E aqui é o da St. Jude, né?
Medical, ele permite os pacientes permanecerem contactados utilizando seu próprio smartphone, tá certo? Ele não tem trabalho adicional para a clínica, nem custo para o paciente, porque os outros você tem que comprar o aparelhinho para poder fazer o monitoramento remoto. O procedimento é simples, com exceção para a inserção do monitoramento remoto. Então, tem uma maior segurança e mobilidade, monitoramento contínuo do ritmo, elimina a necessidade de um transmissor e a função entregada de gravação de sintomas. Tá? Então, registro de sintomas de palpitação, é aqui que eu te falei, que é no celular, ele faz esse registro, aperta a tecla do sintoma que ele sentiu e gravou. Aqui o funcionamento por completo, como é que ele funciona. O local de implante é no quinto ou sexta costela, entre a quinta e a sexta costela. A longevidade desse, confirma RX, são 2 anos. E alguns exemplos de fibrilação atrial. Esse estudo é interessante, mas eu vou mostrar só o número de médicos que o paciente procurou antes de diagnosticar, ter o diagnóstico de SYNCOPE. 43% de cardiologista, 23% de emergencista, de médico de doenças em medicina interna, 11% de neurologista. Realizou 13 exames e nenhum conseguiu fazer o diagnóstico. Nesse trabalho, com 600 e poucos pacientes, foram realizados depois do Looper, que deu diagnóstico de 78% dos pacientes, 51 marca-passos, 7 drogas antiarrítmicas, 6% de CDI, 5 de ablação por catéter e 18 sem tratamento específico. Aqui o guideline, e agora nós temos já aprovação pelos convênios para colocar o Looper implantável, que foi uma batalha do DECA e que foi aprovado desde 2016. Né? O futuro é que, pelo menos o Looper externo, Holter, algumas coisas vão ser menos utilizadas, porque hoje nós temos a tecnologia, inclusive já existe o guideline eu vou passar aqui bem rapidinho, para vocês verem aqui, vocês devem conhecer, quem já foi em congresso fora do Brasil, o Alivicor, que funciona aqui no Brasil no celular. Você registra só uma derivação. E, por último, aqui o relógio que foi lançado da Apple Store, que antes só nos dava a frequência, hoje ele nos dá a frequência, e um eletrocardiograma que pode ser enviado para o seu médico. Só que não está funcionando ainda no Brasil. Então, era isso que eu queria falar. Hoje você lá, eles recomendam, eu assisti uma palestra lá nos Estados Unidos recentemente, eles recomendam que você converse com os doentes e explique os custos. O custo é muito mais alto do monitor implantável do que os outros monitores de eventos que o paciente pode adquirir e ter um gasto muito menos e conseguir o seu diagnóstico. Obrigada.